Luz e paz a você que me segue, me assiste. Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, mais uma reflexão à luz do conhecimento espírita dessa proposta libertadora. O vídeo hoje talvez seja um pouco polêmico e talvez incomode, e o objetivo dele é incomodar, né? O que falta em muitos centros espíritas? Eu sou dirigente espírita, expositor, escritor espírita, coordeno uma reunião há 18 anos na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Espera Feliz, sou conselheiro da CEPAC, desta casa espírita, mas nem precisaria dessa apresentação, bastaria eu dizer que sou espírita, porque todos nós espíritas, dirigente ou não, coordenador ou não, palestrante ou não, temos compromisso com a doutrina. Porque temos compromisso com a vida, né? Se você entendeu um pouquinho de doutrina espírita, você já passa a ter compromisso com a vida e ter deveres para com os seus irmãos em humanidade. Então eu listei 7 pontos que falam das dificuldades dos centros espíritas, do nosso movimento espírita. Claro que muitos centros não vão se encaixar no que eu vou citar, mas nós visitamos muitas casas espíritas do interior de Minas Gerais, Espírito Santo, e vemos muitos pontos que nós precisamos aperfeiçoar. Então eu estou aqui para sinalizar a fim de que busquemos juntos soluções, né? E naturalmente algumas verdades ácidas nós vamos ter que dizer para tentar alavancar um pouco esse processo que nutre, que alimenta, que fomenta a difusão das ideias espíritas. É claro que nós sabemos que o espiritismo não faz o proselitismo, aquele arrebanhamento, você tem que vir para o centro espírita, buscar o indivíduo lá na rua para inchar os centros espíritas, para crescer o movimento espírita. Sim, mas também não podemos ir para outra polaridade de, não precisa divulgar, porque cada um tem o seu momento, né? Na hora certa o indivíduo vem, se ele estiver preparado para a doutrina. Não. Quantos esforços de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Carlos Bacelli, quantos esforços para levar a mensagem. Então não é inchar o movimento, mas quanto suicídio no mundo, quanta depressão, quanta gente sem saber, com 2 milênios de cristianismo e 160 anos de espiritismo, o sentido da vida na Terra. Gente deprimida porque perdeu um familiar, porque está doente, porque não sabe sequer o que há depois da vida física, quais as perspectivas da própria vida. E a doutrina espírita traz essas respostas. É uma proposta libertadora. Como dizia o professor Herculano Pires, é uma doutrina de gigantes nas mãos de pigmeus, porque os espíritos superiores a trouxeram e ela é tão perfeita. Só que nós somos limitados, né? Perdão. Sem falar que nós temos, todo o trabalho espírita é voluntário, né? Ninguém recebe para o trabalho espírita. Então depende muito da boa vontade, né? O padre, o pastor, eles ganham, né? Se não todos, quase todos, e não há nenhum erro nisso. É que o movimento espírita optou por um modelo. Porque o dai de graça, o que de graça recebeste, tem a ver com mediunidade, não tem a ver com trabalho espiritual em si, né? Quando Jesus enviou os apóstolos, é só estudar a Bíblia, os espíritas estudam um pouco a Bíblia. Ele disse aos apóstolos que não levassem nada, alforge, nada. Onde eles chegassem, eles seriam recebidos, se alimentariam ali na casa das pessoas. Então eles viveriam do Evangelho. Do Evangelho, porque eles não trabalhariam em outra coisa, né? E nem levariam dinheiro ou comida. Paulo optou por não viver do evangelho. É uma opção, é um modelo de Paulo, né? Então, às vezes, a gente não pensa muito bem, a gente descuida de estudar, analisar e adota certos modelos que é para aquela pessoa e não para todo mundo. Bem, vamos então aos tópicos e vocês fiquem à vontade para discordar, né? Podem brigar também, não tem problema não. Nós não estamos com verdades absolutas. São reflexões, né?
E principalmente nós que visitamos essas casas. Ontem eu visitei uma casa, o dirigente me falou: Rossano, pouca gente tem vindo à casa, é difícil, né, e tal. E aí eu fiz uma pergunta: vocês têm Instagram? A Casa Espírita aqui tem um Instagram para divulgar as palestras? E é um dos pontos que eu vou citar aqui para a gente bater bola, tá? E você que é dirigente, palestrante, que ama a doutrina espírita, né? O movimento espírita que difunde a doutrina, embora a doutrina cada vez mais vai se expressar em outras organizações, tenhamos certeza disso, mas o movimento espírita é uma organização com essa finalidade também, e a principal organização no momento, né? Primeiro, o descuido com as tecnologias e o som na casa espírita. Coisa simples, né? Tá, tudo bem, tem casa espírita que pode não ter um microfone. Nossa casa espírita aqui, quando nós nos tornamos espíritas, há cerca de 20 anos, não tinha microfone. E o pessoal ficava, né, as senhorinhas lá no fundo do centro, tentando ouvir o palestrante. Algumas diziam, não estou ouvindo nada. E eu perguntei ao dirigente assim, não tem um microfone, né? Não, tem sim. Tem microfone? Tem. Tem até um pedestal, tal. Onde? Ah, tá guardado lá, a gente nunca pôs, não. Tipo, né? Falei, mas a casa tá cheia, tem gente lá na 20ª fileira, sem ouvir nada. E muitas vezes o palestrante falando baixinho, ou se esgoelando, né? Aí fica aquela palestra estressante, porque o cara tem que falar muito alto para todo mundo ouvir. Agora, se põe um microfone, você fala baixinho e todo mundo ouve, fica agradável. E é um cuidado, porque se a pessoa vai ao centro e não ouve direito, ela não volta. Não é? Ah, mas o centro é pequeno. Porque se você fala para 10 pessoas, já não dá para falar no tom de voz de uma conversação comum. Então, se conseguir, coloca lá o microfone, né? Às vezes a gente chega, a tecnologia, o data show não funciona, aí você fica ali 15, 20 minutos se aborrecendo com aquilo e quase desistindo daquilo. Aos poucos, a casa espírita que conseguir vai organizando isso sim. Porque às vezes a gente gasta com tanta bobagem, mas por que tanta dificuldade de organizar, entrar em contato com o palestrante antes, que pode nos enviar por e-mail a sua palestra, para a gente já deixar no esquema, na hora que chegar está no esquema. Isso tudo facilita tanto. Agora, depende da boa vontade de todo mundo. E os companheiros que nos recebem têm a boa vontade. O que a gente está sinalizando é o aperfeiçoamento dessas questões. Por exemplo, a casa tem que ter alguém que cuide da tecnologia. Né? 1, 2, 3 pessoas que conheçam e que possam ser responsáveis por aquilo. Lógico que tem casas espíritas que tem isso tudo. A gente chega em Vitória, no Espírito Santo, está lá uma casinha tecnológica com o indivíduo ali responsável por aquilo. E é tão bom essa organização. Ah, mas se a casa não tiver, vai qualificar o que tiver, da forma que tiver, pensando sempre em aprimorar. Divulgação e redes sociais. O que eu falei com esse dirigente. Ah, Rossano, não tem vindo gente, não só agora, né? A pandemia dificultou tudo. Falei, tem Instagram a casa? Não. Como se fosse assim. Falei, como que as pessoas vão saber das palestras, dos estudos, se hoje tudo está nas redes sociais? E tem pessoas, ah, mas eu não gosto, né? Muitos dirigentes são pessoas mais velhas, não gostam muito, mas tem muita pessoa, né, mais experiente que lida com isso tudo e ama. E às vezes tem Instagram para cuidar de N assuntos. Mas no dia que vai um palestrante, um expositor, não posta no Instagram que vai ter aquela atividade, ninguém faz uma arte, tem que ter uma pessoa também que cuide das artes para divulgar. O nosso canal aqui, o canal Rossano Sobrinho, é um centro espírita virtual, né? Nós falamos de espiritismo. Então tem pessoa que cuida da tecnologia, tem pessoa que cuida da arte. Por isso que temos os patrocinadores, precisamos de recurso. Senão não acontece. Gravo alguns vídeos assim, como estou gravando esse em minha casa, mas outros são mais elaborados, tem uma pessoa que cuida. Se a gente não atentar para isso, a coisa não acontece. Então, o Centro Espírita cria aí um Instagram. Nossa, mas Centro Espírita com Instagram?
Sim, é a era tecnológica. É o mundo espiritual chegando e a gente não vai utilizar desses recursos. Como que a pessoa vai saber que vai ter aquele estudo, aquele tema? Vai continuar ainda meia dúzia de gente que vai, porque ninguém mais fica sabendo. Né? Ontem tinha uma senhora na casa espírita onde falei, visitando a casa pela primeira ou segunda vez, participou, fez pergunta, eu achei lindo, porque quase sempre a gente está lá sisudo, né? Aquela coisa mecânica, entra mudo e sai calado. Né? O descuido com as livrarias. Tem casa espírita que as livrarias estão quase escondidas, que não pode vender os livros na cabeça de alguns. Não pode, né? Eu acho que eles associam lá a expulsão dos vendilhões do templo, que estavam vendendo vaca dentro do templo. Foi aquilo que Jesus condenou. Mas os livros que levam o conhecimento espírita tem que ter lá uma livraria. Alguém que divulgue o livro lá na frente, ó, essa obra é interessante, quem quiser, temos na livraria. E a livraria ajuda o centro, já que tudo é voluntário e não há dízimo, né? Há sócios que colaboram com o que podem para manter a casa limpa, para pagar energia elétrica. Só que você entra num centro, frequenta 200 anos, nunca fica sabendo disso, que você pode ajudar ali. Então vamos, isso tem que ser divulgado. Ó, temos sim, né? A casa tem seus compromissos. Tem casa espírita caindo aos pedaços, mas não se fala em dinheiro. Nós saímos de uma polaridade, né, da igreja, de igrejas que de repente sugam o tutano do osso do indivíduo para outra polaridade, né? Eu acho que isso é artimanha das trevas. Nunca se fala, nunca se qualifica, não tem dinheiro, tudo é difícil. Dinheiro é do capeta. Porque embutido na cabeça tá isso, né? Não pode, nossa, meu Deus, né? Não tinha lá, o grupo de Jesus não tinha lá a bolsinha do dinheiro lá, que recolhia valores para a manutenção do trabalho. É claro que precisa. Eu estou aqui falando com vocês usando um celular, né, uma luz específica aqui, mesmo estando em casa, tudo precisa do dinheiro, né? O dinheiro bem utilizado é bênção. Então, essa cultura que a gente carrega, né? Então, tem casa espírita que está ali. É engraçado que às vezes há espíritas muito ricos, né? A gente chega na casa desses espíritos, a casa, aquilo parece um palácio, né? Mas o centro espírita ele tem que ser muito humilde, muito simples. E algumas cadeiras até rangendo, como eu já cheguei em casa espírita. Porque tem que ser tudo muito simples. Engraçado, você passa a semana inteira dentro de um palácio, mas o centro espírita caindo aos pedaços. Que dicotomia é essa? A espiritualidade. Então a casa também tem que ser tudo parede só branca, né? Aí você chega em algumas igrejas evangélicas, não estou falando essas excessivas, que é aquela coisa. Não. Eu estou falando de igrejas bem organizadas, bem pintado, cadeiras confortáveis, uma estrutura agradável, uma iluminação agradável, a tecnologia. A pessoa senta ali e gosta de assistir, não é? A gente tem que ter esse auto-olhar. E a gente não tem esses cuidados. Não, é assim mesmo. Então chega, né, aquela coisa, a gente esquece. Está na Bíblia, né? Rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. Então, a gente pode se cuidar. Chico Xavier não usava peruca? Se sentiu bem de peruca, gente. E perguntaram a ele, falaram, a gente não tem direito de enfeiar o mundo. Ele se sentia bem de peruca. E não era evoluidíssimo, para todos nós, não é a nossa grande referência depois de Jesus. Para mim é. Mas ele gostou de usar a sua peruca. Deve ter sido um escândalo, né? Muitos espíritas obsediados, usando peruca. Né? Se um palestrante espírita colocar brinco, nossa, obsediada lá, pôs brinco. Então nós carregamos, às vezes não fala, mas pensa, né? Então a gente tem que sair. Vamos cuidar do centro espírita, um ambiente agradável, né? Fazer o que a gente pode fazer de melhor. O acolhimento àqueles que chegam à casa espírita, tinha que ter na porta pessoas preparadas. Chegou alguém pela primeira vez, tem gente que entra no centro, sai, ninguém fala nada, nem sabe direito a quem procurar, quais são os dirigentes. Toda casa espírita nós deveríamos ter ali na porta, na nossa reunião de segunda-feira, tem sempre alguém na porta, ali para receber, para cuidar. No final da reunião, seja bem-vinda, é a primeira vez, é um trabalho interessante, né?
acolhimento, empatia. Tem casos espíritas que você não pode rir, né? Todo mundo sisudo, circunspecção. Tem os momentos de circunspecção. Há um livro, Conduta Espírita, psicografado pelo Valdo Vieira, está lá assim, Evitar Aplausos. É o livro de André Luiz pelo médium Valdo Vieira, que deixou o movimento espírita há muito tempo, agora já desencarnou, está no além. Mas encarnado ele deixou o movimento espírita, ele recebeu esse livro. E o livro é cheio de normas, isso pode, aquilo não. Então tem gente que pega isso, evite aplauso. Aí imagina, vai um grupo de criança apresentar uma peça de teatro, de adolescente ou até adulto, você não vai aplaudir porque está dentro do centro espírita. Isso é falta de educação, de sensibilidade, de empatia. Vai perturbar os espíritos. O aplauso? Fala sério. Você não vai ter um pouco de alegria? Onde que é alegria? Frivolidade? Não. Mas porque o Espírito escreveu evitar aplauso, é para não fazer do centro espírita aquela festa. Embora alguns centros espíritas são festivos e são maravilhosos, já falei em muitos. Né? Quando eu falei lá em Colatina, num centro espírita maravilhoso, eu recebi na porta, o camarada colou um coração vermelho assim no meu peito. Eu achei que eu estava chegando na Igreja Universal. Eu, pá, falei, que isso, gente? Eu errei a porta. Não, era uma casa espírita maravilhosa e tudo muito bem cuidado, o povo alegre, música, o pessoal cantando, preparando o ambiente. Tem centro espírita que o povo tá lá, sério. Eu acho que é medo de errar. Tem centro espírita que não pode mudar o lugar da água fluidificada, porque os espíritos fluidificam só naquele lugar. Estou ironizando aqui, evidentemente. Né? Se mudar o dirigente, algum já olha assim, mudou a água de lugar. Então a gente está engessado, petrificado, por falta de conhecimento, meus irmãos. Estou falando com muito carinho, estou apimentando um pouco o assunto para a gente, né? Pode criticar, não tem problema. Vamos pensar com humildade e qualificar nossas casas, né? Acolher o povo, ter essa empatia, um pouco mais de alegria. Começou o estudo, você busca aquela centralidade. Mas um sorriso, ser recebido com um sorriso, né? Uma apresentação artística, de teatro, vamos aplaudir. O que o Valdo psicografou lá, né? Evitar aplausos, não é uma norma. Aí o indivíduo, a cabeça religiosa que veio dos dogmas, interpreta assim, não pode aplaudir. Eu, quando vejo o Divaldo, quando eu vou assistir o Divaldo chegando em algum lugar e o povo começa a aplaudir, eu aplaudo com muita alegria. Que maravilha de trabalho, que lindo! Receba as minhas vibrações de gratidão. Muito obrigado, Divaldo. E se eu visse o Chico, eles não precisam disso, é claro. E nós não vamos aplaudir os palestrantes, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente tem que ter sensibilidade diante do contexto. Quando a gente está num evento grande, que o Divaldo chega, e se o indivíduo aplaude, não é idolatria, é alegria e gratidão. Porque é um trabalhador, né? Ali no caso, um trabalho gigantesco, sensibilidade que a gente precisa, né? Muita gente critica, nossa, não pode, né? Não, é uma forma, o indivíduo se sente bem agradecendo. Eu gostaria de agradecer a tanta gente, beijar a mão do Chico 300 vezes. Não, eu gostaria de beijar o pé, mas se não for possível a mão, ele não ia deixar, mas falta isso, né? Mais alegria, mais unção. Eu acho que a gente tem que tomar um banho na água de alguns evangélicos, de alguns católicos, com mais unção, mais alegria. Não frivolidade, repito. Centralidade, mas com sensibilidade. O expositor fez lá uma exposição, né? Prestigie, divulgue, né? É esse o próximo tópico. Prestigiar os trabalhos espíritas. A TV Espírita, tem a TV Mundo Maior, tem aqui o nosso canal, outros canais. Os livros, peças teatrais, filmes, né? Prestigiar, seguir, comentar. A gente faz um vídeo, aparece 2 comentários, 3. É interessante que o espiritual, ele não chama muita atenção mesmo. Isso a gente sabe, né? Outro dia, minha esposa estava comentando, ela viu um vídeo interessante, do indivíduo comentando assim, sai um celular novo da Apple, caríssimo, todo mundo compra e tal. O vizinho abre uma feirinha, a gente não vai lá comprar. A gente não prestigia aquilo que é mais próximo. A gente tem facilidade de prestigiar
Então, vamos prestigiar o que nós... Você divulga um vídeo espírita, esse vídeo que você está assistindo agora, divulgue, compartilhe, mesmo que seja para discordar, desse ponto eu discordei, porque eu não tenho pretensão de apresentar aqui verdades absolutas, não. São reflexões. Nós estamos tão encaixotados que um dia eu parabenizei um médium espírita, eu não sei se ele é espírita mais, mas um médico que tem uns trabalhos, e é meu amigo, e depois um companheiro espírita, eu já até comentei isso numa reunião, não citei o nome, é claro. Um companheiro espírita veio me reprovar, porque eu enviei parabéns, feliz aniversário, que eles gravaram um vídeo com homenagens de amigos desse médium, mas você parabenizou o médium tal, tal. Eu falei, sim, ele é meu amigo, eu estive com ele e tal. Nossa, mas ele está mistificando o trabalho dele, seu trabalho é sério. Falei, meu amigo, ele é um ser humano fazendo o trabalho dele, e é meu amigo, eu conheci, enfim. A gente está assim, a gente vive assim, como se tivesse perfeição, né? E não é assim. E ajudar, né, como eu falei, na divulgação dos vídeos, dos livros, das mensagens espíritas. E por quê? Porque quando a coisa aperta, a gente busca o centro espírita. Quando o indivíduo fica obsediado, o outro fica angustiado, deprimido e surgem os problemas graves, a gente busca. Outro dia, até atendendo uma família espírita, com a filhinha com problema, tal, com pensamento e ideação suicida, falei, vocês são espíritas, que eu atendo católicos, evangélicos, ateus, né? Espíritas também. E aí eu perguntei assim, vocês... o evangelho no lar, ela participa do evangelho no lar? Aí o marido olhou para a esposa não temos feito, né? Falei, mas é muito importante fazer. Evangelização. Tem levado a menininha, além de outras orientações psicoterapêuticas, mas esse ponto é muito importante, né? Do aspecto espiritual. Inclusive a Associação Médico Espírita de Minas Gerais tem publicado livros falando que a fé está na base da saúde mental. Porque sem fé é o que sobra de nós aqui nesse mundo de provas e expiações ainda. Não é a fé que nos sustenta, que nos motiva, que nos apresenta um leque de coisas? Eu falei assim, evangelização, não temos levado, né? A casa espírita lá, a gente nem sabe como tá. Tem que levar. Os meus filhos, quando eram bem pequenos, às vezes na hora do evangelho lá, eles ficavam debaixo da mesa, muito pequenininhos ali, mas ficavam ali. Então, a gente precisa divulgar essa mensagem. Nós temos uma mensagem poderosa, profunda, rica, vinda dos céus, da espiritualidade superior, sob a égide do Cristo, e a gente não dá a devida atenção. Então, nós espíritas, não só os dirigentes, cobrados dirigentes, são trabalhadores, são pessoas que estão ali voluntariamente, como todos nós. Então, vamos tentar ajudar, refletir junto, qualificar esses detalhes. Tudo que eu sinalizei aqui, alguns pontos, né? O som, o aspecto da casa, as tecnologias, a divulgação da literatura, a divulgação da livraria. A gente precisa pensar nisso, né? Porque nós temos um tesouro nas nossas mãos. E esse tesouro precisa iluminar mais vidas para que tenhamos o mundo que a gente espera. Mas o mundo que a gente espera está sendo construído por nós mesmos. Muita paz.